Hoje nós vamos conversar aqui a respeito de Santo Agostinho, 354 a 430, e o tema nele é a prova da existência de Deus. É uma pílula filosófica para você gostar desse autor, para você gostar deste filósofo. Venha comigo. Santo Agostinho é um belo filósofo, um dos melhores. Hoje nós vamos falar aqui sobre ele, mas nós vamos falar especificamente sobre a prova da existência de Deus. Agostinho, ele começa essa prova contra os céticos, contra os acadêmicos, ou seja, aqueles filósofos que vieram ou estavam na escola platônica, a academia. A academia perdurou, Platão morreu, ela passou aí um tempo muito grande se envolvendo com o ceticismo. Os acadêmicos ficaram quase que tomados como sendo céticos. Agostinho começa, portanto, mostrando que ele pode ter contra os céticos ao menos uma certeza. Ele se pergunta se ele existe. Ora, quando Agostinho coloca essa questão, ele está colocando a dúvida da existência. Estou em dúvida se existo. Mas no momento que eu ponho em dúvida, o que estou fazendo? Duvidando. Se estou duvidando, então eu existo como aquele que duvida. Então eu existo e disto eu tenho certeza. Esta é uma plataforma para Agostinho começar a dizer depois então que ele não é um cético, que ele tem argumentos contra o cético, que ele pode dizer que ele tem pelo menos uma certeza, mas também isso é uma plataforma para ele começar a falar a respeito de quem é esta pessoa que existe. Esta pessoa é um ser vivo. Ora, Agostinho penetra aí por um campo da sua hierarquia sobre o ser. O que é isto? É colocar uma escala que vai do menos para o mais. Do menos para o mais em que sentido? Vai da pedra para a planta, da planta para o animal, do animal para o homem, do homem para o pensamento do homem. Por que do menos para o mais? Porque nessa escala você percebe que o degrau de cima compreende ou apreende o degrau de baixo e assim por diante, né? Você tem os não vivos e os vivos, mas os vivos, né, podem compreender, saber dos não vivos e dos vivos, como o animal, por exemplo. Mas o homem pode compreender os não vivos, os vivos, os animais, pode compreender o próprio homem e, então, portanto, o pensamento do homem, a sua mente é o que há de mais alto. Ela compreende tudo, ou, digamos, quase tudo. Por quê? Porque eu tenho que perguntar se há alguma coisa para além da mente humana, se há alguma coisa superior. Eu descubro que há. Por quê? E eis aí o platonismo do Agostinho. Não é? O platonismo do Agostinho tradicional, né? Contra os céticos, inclusive, que são da escola platônica. Mas veja, eis aí o que o Agostinho diz. Ele diz, olha, a mente humana, ela é capaz de fazer enunciados, né, que são, pela linguagem, enunciados falsos e enunciados verdadeiros. Mas veja aí o platonismo. Que tipo de verdade? Há verdades, como as verdades da matemática, que são universais, que são imutáveis, que são necessárias. 3 mais 3 é 6. Ora, se eu ponho 3 e ponho outro 3, necessariamente eu tenho 6. Então, uma verdade necessária. 3 mais 3 é 6, independente do tempo, não vai mudar. 3 mais 3 é 6, para todos é uma verdade universal. Mas Agostinho não fica no exemplo da verdade. Ele percebe que uma verdade com V maiúsculo tem essas 3 características.
E aí ele percebe então, né, que uma verdade é mais que a mente do homem. Por quê? Porque uma verdade é imutável e a mente do homem é mutável. Então existe alguma coisa para além do homem nessa escala que vai lá do não vivo, passando pelo vivo, chega ao homem e vai à mente do homem. Há alguma coisa para além da mente do homem, é a verdade. Se há alguma coisa para além da mente do homem que apreende tudo, que apreende a verdade nas suas características fundamentais de não mutabilidade, universalidade e necessidade, então o que é isto? Ora, isto ou é Deus, ou Deus está além da verdade e alguma coisa mais do que isso. Mas, sendo a verdade Deus, ou Deus sendo mais que a verdade, o que eu concluo? Que independente das duas posições, Deus existe. Pois bem, esta prova elegantérrima, né, uma prova interessante, ela dá aí caminho para outras provas mais tarde, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, inclusive a prova de Santo Anselmo é uma prova discutida até hoje, mas ela também dá uma característica central para entendermos a filosofia do Santo Agostinho, a sua relação com a religião, porque ele é um homem da igreja, não um filósofo cristão, católico, ele é um bispo, que é o começo de uma tradição filosófica que não vai brigar com a tradição religiosa, pelo menos dos grandes filósofos, há a tentativa de conciliação entre fé e razão. Por quê? Porque Agostinho não faz essa prova para crer em Deus. Ele já crê pela fé. Ele faz essa prova para obedecer um preceito religioso que vem de Jesus, está lá no João, nos Evangelhos, o Agostinho conhecia bem, que é o preceito que o Agostinho inclusive cita, que é, né, Jesus dizendo: procuras que acharás. Então veja, a fé não procura, a fé acredita, mas Jesus diz: se procuras, acharás. Então eu posso fazer as minhas buscas, as minhas perquirições, porque Jesus disse que eu acharei. Então eu tendo fé, eu posso fazer as minhas perquirições que eu acharei. Mas eu não vou fazer perquirições com a fé, eu vou fazer perquirições com a razão, e a prova da existência de Deus é uma prova usando da capacidade racional. Portanto, é com o preceito religioso que eu vou fazer a investigação filosófica. Não há, assim, uma indisponibilidade, um conflito entre religião e filosofia em Agostinho, mas ao contrário, um apoio, uma harmonia. Isso mostra muito bem o caminho que vai ser tomado pela filosofia no período cristão, aí no período medieval, e mostra muito bem a capacidade do Agostinho de dar autonomia para a filosofia a partir dos próprios preceitos de Jesus. Gostaram? Então leia o Agostinho, isso aí foi só uma pílula para você pegar gosto pela filosofia, no caso de hoje, do Agostinho, do Santo Agostinho. Até mais.